Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a essa corja que tá aí destruindo o Brasil todos os dias. É 1 segundo, é de graça, você não paga nada. É só clicar em inscrever e pronto. Você tá fortalecendo a oposição a esses fascistas, esses ladrões de dinheiro público, esses assassinos que estão no poder. Agora, vamos falar sobre quem ajudou esses assassinos a chegarem lá. Porque se não fosse ele prender o líder de todas as pesquisas e depois, uma semana antes da eleição, soltar uma delação sem prova contra o adversário, Bolsonaro não teria sido eleito. E depois ele foi premiado com o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. É o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele tá numa situação bem difícil. Por quê? Ele tá tentando subir nas pesquisas, roubar votos do bolsonarismo, porém, politicamente, a coisa tá ruim para ele. Ele, em praticamente todas as entrevistas que dá, e vamos lembrar que o Moro é igual ao Bolsonaro, ele só dá entrevista em locais amigos. O Sérgio Moro não tem coragem de ir num lugar que vão fazer pergunta cabeluda para ele, não. Ele só vai em lugar que tem gente lá que é paga para puxar o saco dele. Pois bem, mas nas entrevistas ele é obrigado a justificar a anulação do caso do Triplex, do sítio de Atibaia e dos processos contra o Lula. E é impossível para o Sérgio Moro fazer isso sem atacar o STF. Por quê? Porque os processos foram anulados porque ele é um juiz ladrão, porque ele cometeu crimes ali, porque o Sérgio Moro estava em conluio, chegou até ele a sugerir provas, sugerir testemunhas, indicar testemunhas para o Ministério Público, para o lado acusatório. Quer dizer, ele era um juiz acusatório, isso a gente já sabe, a gente já está aqui cansado de saber. Porém, o Sérgio Moro não pode falar isso. Quando alguém lá na mídia amiga do Sérgio Moro pergunta para ele, olha Moro, o caso do Triplex foi anulado essa semana, o que você acha disso? Sérgio Moro é obrigado a falar, olha, é uma pena, o STF errou, foi erro do Supremo Tribunal Federal, tem interferência, tá ruim, ele é obrigado a criticar o Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente sabe que os ministros não gostam dessas críticas, ainda mais porque, veja bem, eles já não gostam de críticas quando eles é quem estão rasgando a lei. Imagina quando os ministros estão do lado certo. Aí é que eles não gostam de criticar mesmo. Ser criticado por fazer a coisa certa, aí não. E aí, tá gerando uma insatisfação nos ministros que não são lavajatistas. Pô, como é que esse cara, juiz, ele falava que não ia entrar pra política, tudo mais, tá? De repente ele vira ministro do pior governo da história, do governo que mais atacou o Supremo Tribunal Federal, do governo que tentou de todas as formas dar um golpe de Estado. Ele foi ministro por 1 ano e meio, não apenas foi ministro como ele, muita gente não sabe, o Sérgio Moro foi o ministro da Justiça na história do Brasil. Veja bem, eu tô contando a ditadura militar, contando a ditadura. Na história do Brasil, o Sérgio Moro foi o ministro que mais abriu procedimentos por pessoas que xingaram o Bolsonaro. Foram 26 procedimentos abertos pelo Ministério da Justiça quando ele era ministro, por pessoas que xingavam o Bolsonaro. Teve lá o rapaz, a gente aqui no Plantão Brasil a gente fazia outdoor contra o Bolsonaro, mas teve um rapaz lá que fazia um outdoor do Pequi Ruído, abriram processo contra ele e tudo mais. Ali já era o André Mendonça o ministro, já não era mais o Moro, mas alguém xingava o Bolsonaro, ele abria processo, só para que você tenha ideia. Então, o Supremo Tribunal Federal não gosta do Moro, aí ele começa a falar mal dos ministros. Falou anteontem que, olha, o STF errou no caso do Triplex, aí depois chegou a insinuar que os ministros que eles eram petistas, aí ficou ruim. Aí o Gilmar Mendes falou para ministros colegas, ele disse, gente, calma, eu vou bater no Moro na hora certa. No momento oportuno, eu vou golpear o Moro, eu vou bater nele com força, mas agora não, deixa ele falar. Deixa ele falar que a hora dele vai chegar. Pois bem, isso vazou, saiu na imprensa, está em todo lugar da imprensa e agora você também está sabendo. O Gilmar Mendes prometeu, aí você deve estar falando, mas Thiago, o que é bater no Sérgio Moro na hora certa? Aí eu vou te dar umas dicas. O Sérgio Moro, não só o Sérgio Moro, a Lava Jato, e aí a Operação Lava Jato criou um espírito que é chamado hoje de lavajatismo, que é um espírito que começou em todo o judiciário brasileiro, que era o espírito de usar o poder judiciário, eu estou falando o Ministério Público, em conluio ou não com juízes, mas geralmente em conluio, para bater na classe política e para tentar mudar resultados de eleições. Como? Com vazamento em cima da hora, prisão, operação de busca e apreensão, tudo em vésperas de eleições. Por quê? Porque aí minavam um candidato, o candidato era primeiro nas pesquisas, de repente, busca e apreensão na casa dele, faz isso, faz aquilo. Vários candidatos pelo Brasil sofreram isso, não só das mãos do Sérgio Moro, mas desse tipo de mentalidade que foi se criando no judiciário, que é a identidade lavajatista, e que o Sérgio Moro fazia com que isso fosse cada vez mais
comum. Por quê? Porque o juiz que fazia isso, ele dava entrevista na TV, era conhecido como o cara que ia atrás dos bandidos, os procuradores também começavam a dar entrevista na TV e começou a o Poder Judiciário começou a ter estrelas ali. Temos aí, os maiores eram o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o Bretas, a Lava Jato do Rio, e aí outros tantos começaram a querer a mesma coisa. Ok. Tem até uma senadora que foi caçada, que era conhecida como Moro de Saias. Ficou famosa porque era juiz também, ela prendia lá os poderosos, uma corrupta. Pronto, corrupta. Aí, ele foi caçado. Logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela foi caçada. Bolsonarista, Moro de Saias, corrupta. Aí tá. O que Gilmar Mendes pode fazer contra o Moro? Vamos lembrar que o Sérgio Moro, ele foi trabalhar nos Estados Unidos. Ele trabalhava para a Álvares e Marshall. É uma empresa que, entre outras coisas, cuida da recuperação judicial da OS, da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, que são 3 empresas que o Sérgio Moro faliu. Então o Sérgio Moro, como juiz, ele faliu essas empresas, ele fez com que essas empresas fossem à falência, e aí ele trabalha na empresa que ganha dinheiro dessas empresas para fazer a recuperação judicial delas, que é o seguinte, a empresa fala, ó, tô em processo de falência, não tenho como pagar minhas dívidas, tenho dívidas demais, então eu preciso aqui salvar parte dos meus bens para que eu não perca tudo. Vou entregar o anel para não perder os dedos. Isso é recuperação judicial. São as empresas entregando os anéis para não perderem os dedos. E o Sérgio Moro ficava com parte dos anéis, porque a empresa pagava a empresa que o Sérgio Moro depois trabalhava. Isso é conflito de interesses claro. Até o Tribunal de Contas da União abriu investigação contra o Sérgio Moro. Aí eu vou te perguntar, você acha que o Gilmar Mendes não está esperando a hora certa? Qual é a hora certa, Thiago? É a hora que estiver mais próximo da eleição, a hora que o Moro talvez subir na pesquisa, a hora que o Moro mais estiver vulnerável, é a hora de bater forte nele e falar, ó, esse cara aqui não apenas é um juiz ladrão, ele falia empresas e ele também ganhou dinheiro, depois de falir dessas empresas, ganhou dinheiro das próprias empresas para fazer a recuperação judicial delas. Esse juiz é pior do que um juiz ladrão. Ele é um juiz corrupto. Ele sabia que milhões de brasileiros iriam perder o emprego direta e indiretamente, mesmo assim ele fez só para enriquecer. Gilmar Mendes pode fazer isso em véspera de eleição? É claro que pode. Pode determinar alguma operação contra o Sérgio Moro? É claro que ele pode. Pode determinar até medidas piores contra o Moro? É claro que pode. Ele é o Gilmar Mendes, ministro do STF, e ele tem maioria na segunda turma do STF. Sabe quem vai entrar na segunda turma do STF agora? O André Mendonça. E eu vou te falar. Agora já tem uma maioria formada, que é o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes e o Lewandowski, 3-2, qualquer decisão na segunda turma do STF, que é ali onde está toda a Lava Jato, será desfavorável ao Moro. E muito dificilmente o André Mendonça vai trair o Bolsonaro para ajudar o Moro. Então temos aí um 4-1 sólido na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A coisa vai ficar bem feia para o senhor Sérgio Moro, bem feia. E o Gilmar Mendes está avisando, em um momento oportuno, baterei no Sérgio Moro. Mas não é só isso. Tem revelação da Vaza Jato que ainda não veio à tona. Estão deixando muita coisa guardada para a eleição. Então, se você acha que já vimos tudo ali, o que tinha das conversas do Moro, do Dallagnol, sobre o Lula e tudo mais, prepara. Vai ter coisa que não tem a ver com Lula, vai ter coisa que não tem a ver com o que a gente já sabe da Vaza Jato, que vai começar a aparecer em véspera de eleição. E veja bem, e se o Moro chegar como candidato até lá? Porque é muito provável que comece a bater no Moro, primeiro de leve, mas de leve vai ser forte para ele, antes, para ver se ele desiste. Se ele não desistir, aí vão levar até as últimas consequências. O Sérgio Moro vai ter um final trágico. Eu falo aqui sempre, o fim do Sérgio Moro será cadeia. Anota aí. Eu até falei, eu lembro que eu falei isso em 2019. Eu falei, ó, põe um post-it, põe. O Thiago falou que o Sérgio Moro vai terminar preso. Eu falei, calma, eu sempre, muita calma. Pô, eu que adoraria, eu já compraria fogos até se o Moro fosse preso hoje. Mas, calma, as coisas demoram. Em 2022 teremos muitas novidades contra o juiz ladrão. Se você tá assim com medo, nossa, tem aí um candidato subindo que vai tirar voto do Bolsonaro, vai atacar o Lula, porque a estratégia do Moro é atacar o Lula. Ele ataca um pouquinho o Bolsonaro, mas ele tem que atacar o Lula, porque não tem como ele ficar atacando muito o Bolsonaro, que ele foi ministro do Bolsonaro. E ó, não tem como esquecer que ele foi ministro, não qualquer ministro. Ele foi o ministro, lembre-se isso sempre, que alguém vier pra você defender, porque o Sérgio Moro não sei o quê, e a pessoa não gosta do Bolsonaro. Lembre-se, Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro, foi o ministro que convocou o porteiro do caso Marielle, do Vivendas da Barra, para ir na Polícia Federal e foi coagido a mudar o depoimento e inocentar o Bolsonaro, porque o porteiro tinha falado em depoimento que
o carro do carro dos assassinos da Marielle ia para casa de Jair Bolsonaro, a casa 58. Veja bem, ele tinha um livro, isso é uma prova. Ele tinha um livro em que ele escreveu que o carro tal ia para casa 58 e ele escreveu aquilo antes da gente saber que a Marielle morreu. Antes dele saber que a Marielle ia morrer, porque o carro estava entrando no condomínio, a Marielle ainda estava viva. O carro entrou, ele não sabia, esse carro aqui vai matar a Marielle. Não sabia. O Sérgio Moro foi quem obrigou o porteiro a mudar o depoimento. Esse é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é aquele que queria excludente de ilicitude, que ia fazer com que se a polícia mata alguém, mas o policial alegasse que estava em situação de extrema emoção, aí esse policial não é nem investigado, nem processado. Ou seja, esses massacres que acontecem em favela, que às vezes chega a polícia, mata 20, 30, sabe o que ia acontecer? Tudo legalizado. Sérgio Moro que queria. Sérgio Moro. Não era nem ideia do Bolsonaro, era ideia do Sérgio Moro. Ó, aqui é nosso carro de som. Pela primeira vez lá no Mato Grosso, ó, denunciando os crimes do Bolsonaro. Sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando. Tá aqui um trecho, essa foi na cidade de, deixa eu ver aqui o nome da cidade, Barra do Garças, em Mato Grosso. Nossa primeira vez lá em Mato Grosso denunciando os crimes do Bolsonaro.